Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nós entramos nessa segunda-feira da oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A oitava é essa forma que a igreja tem de celebrar, aprofundando um mistério importante da nossa fé, como no caso do Natal, como no caso também da Páscoa. Por 8 dias celebramos como se fosse um único dia no qual o sol não experimenta o seu ocaso. Hoje a igreja celebra esse dia ainda como sendo o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e recordamos eventos relacionados com o dia da própria ressurreição. A igreja na sua liturgia fala do hoje, o Senhor ressuscitou hoje. Então, para nós é Páscoa. Feliz Páscoa para você. Feliz segunda-feira da oitava da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o texto que a liturgia nos apresenta é do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28, versículos de 8 a 15. O que é que nós encontramos? Jesus que se encontra com as mulheres. Aquelas mulheres que permaneceram fiéis a Jesus até o último momento, elas estão lá ao pé da cruz, junto com a mãe de Jesus. Elas estão ali e são aquelas que por primeiro vão ao sepulcro, levando os ungüentos, os perfumes, já que o funeral tinha sido às pressas por causa do dia da preparação da Páscoa. Elas vão na madrugada do domingo ao encontro do corpo de Jesus. E o que é que acontece? Enquanto vão para lá, chegam e veem que a pedra tinha sido removida. Essa pedra que tinha sido colocada com um selo por parte das autoridades para ter a garantia de que Jesus estava ali, ele estava morto. Aqueles soldados estavam lá durante aquela noite quando houve aquele grande terremoto e o Senhor ressuscitou e eles depois, correm para levar a notícia aos chefes dos sacerdotes. Então essas mulheres vão ao encontro do corpo de Jesus, não sabiam o que tinha acontecido e quando estão ali, entra o texto de hoje, As mulheres partiram depressa do sepulcro quando ali o anjo dá para elas a notícia de que o Senhor não estava ali, que ele tinha ressuscitado. E elas estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Interessante, porque esse para dar a notícia, ou seja, para anunciar. Aqui nós temos um verbo em grego, o verbo apangelo, que é o verbo de anunciar, angelo, que já é da palavra que angelo, pensamos em anjo, angélico. Então essas mulheres são os primeiros anjos da ressurreição. Elas tinham encontrado o anjo que anunciam para elas que Jesus tinha ressuscitado e agora são elas que se transformam nesses anjos, nessas anunciadoras da boa notícia que Jesus tinha ressuscitado. Elas acreditam naquilo que escutaram da parte do anjo. E elas vão com pressa, mas vão também com medo ainda no seu coração. Elas queriam dar essa notícia. E de repente, o que é que acontece? O caminho delas é interceptado, porque o próprio Jesus, de repente, foi ao encontro delas. Enquanto elas se colocam para ir anunciar, o ressuscitado se manifesta a elas. É preciso primeiro acolher na fé o anúncio que foi feito, se colocar na disposição, e na medida que isso acontece, o ressuscitado se manifesta para elas. E o que é que ele diz para elas? Alegrai-vos. Naquela saudação típica dos judeus, Shalom, Shalom, é a mensagem do ressuscitado. É interessante que Jesus chegue dizendo Shalom. Por quê? Porque havia crenças no meio do povo que quando alguém morria crucificado, o espírito dessa pessoa
vinha trazer medo às pessoas, vinha para encher as pessoas de medo. E é interessante que agora eles não estão mais nesse campo de uma crendice. E aquele que tinha sido ressuscitado se manifesta, mas se manifesta dizendo: eu estou em paz com vocês. Eu não estou aqui para perseguir quem me fez mal. Eu estou aqui para trazer paz, shalom, a plenitude da paz que vem de Deus. As mulheres então aproximaram-se de Jesus, prostraram-se diante dele, abraçaram seus pés. E Jesus disse para elas: não tenhais medo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo dele, não precisa ter medo de nada, não precisa ter medo de ninguém. E de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. E de anunciar. Olha, de novo aqui, reforça o verbo apangeló. Anunciar, sejam anjos. Sejam anjos. Essa é a missão que Jesus nos dá. Uma missão angélica. A missão de anunciar ao mundo que ele ressuscitou. Mas olha como ele diz para dizer aos discípulos: anunciai aos meus irmãos. É isso que Jesus é, meu e teu, minha amiga, meu amigo. Ele é nosso irmão. E esse deve ser o nosso olhar sobre Jesus. É um irmão que vem ao nosso encontro. Mas ele diz: vão para a Galileia, lá me vereis. A Galileia é aquele lugar onde eles foram chamados, onde eles receberam a vocação, onde eles foram instruídos. A Galileia é o lugar do trabalho deles. Jesus está também dizendo isso para nós, que é no nosso cotidiano, ali onde a nossa vida se desenvolve, onde a nossa vida acontece, que ele quer se manifestar como ressuscitado no lugar do nosso cotidiano, aí dentro da nossa casa, mesmo vivendo essa experiência, não é de pandemia, de dificuldades que nós estamos vivendo no mundo, mas é aqui, nesta nossa situação concreta, que o ressuscitado quer se fazer ver. Então, quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade. São dois anúncios agora que vão correr paralelos. Eles vão comunicar aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Mas o que é que os sumos sacerdotes fazem? Reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos dele foram à noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Olha, os guardas também foram para comunicar aos sumos sacerdotes. Em língua grega, o verbo que está dito que eles foram para comunicar é o mesmo verbo apangelo, ou seja, eles vão também anunciadores. Eles também anunciam que o que tinha acontecido. Mas vejam só, a mensagem que eles levam é uma mensagem que agora foi corrompida. Olha o risco que nós corremos. Temos a mensagem da ressurreição, ou nós a anunciamos bem, ou podemos deixar que essa mensagem se corrompa. O que é que nos dias nossos está corrompendo a mensagem que nós temos de que Jesus ressuscitou? O que será que hoje está tirando a força desse anúncio que nós devemos fazer? Ontem, esses soldados se deixaram corromper pelo dinheiro. Hoje, o que é que está corrompendo o anúncio do Evangelho nas nossas comunidades, nas nossas famílias, na nossa sociedade, nas nossas estruturas? Esses soldados poderiam ter se tornado mensageiros como as mulheres, mas eles se deixaram corromper. Eles disseram o que os chefes mandaram dizer. Dizer que os discípulos deles foram lá durante a noite, roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Duas mensagens que correm paralelas. Eu e você, nós temos a possibilidade de anunciar como anjos do bem a mensagem da ressurreição de Jesus,
ou podemos deixar que essa mensagem se corrompa dentro do nosso coração. A escolha é sempre nossa. Que no dia de hoje nós possamos viver a alegria de saber que o ressuscitado é nosso irmão e caminha conosco e vem ao nosso encontro na nossa Galileia do cotidiano. Minha amiga, meu amigo, uma abençoada segunda-feira da oitava da Páscoa. Sobre ti vem a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho. Nós entramos nessa segunda-feira da oitava